Boa noite a todos. Eu me chamo Silvio Marcos. Eu sou o responsável pela narrativa do canal Relatos da Lua Cheia, pois tive que excluir um relato que foi preparado hoje à tarde, sob a luz de lampião, por motivos de direitos autorais. Então, novamente, eu vou preparar esse relato, só com áudio e sem imagens. Peço a paciência de todos. Obrigado. Olá, eu me chamo Vanderlei e o que eu vou contar para vocês hoje foi uma experiência sobrenatural que ocorreu no ano de 1957, pois naquela época eu tinha apenas 10 anos de idade e morávamos na cidade de Rolante, no Rio Grande do Sul, pois meu pai trabalhava numa fazenda que ficava bem retirado, a alguns quilômetros da cidade de Rolante. Meu pai trabalhava numa grande plantação de feijão e havia um grande rebanho com muitas cabeças de gado. Mas a nossa vida não era nada fácil. Quando não tinha colheita de feijão, a gente vivia do jeito que dava, pois na casa onde morávamos era de aluguel, pois a gente não tinha casa própria. Essa fazenda que meu pai trabalhava, havia um senhor que se chamava Seu Evaldo. Ele era responsável por tudo ali. Ele era o capataz, o braço direito do patrão, pois o patrão só vinha uma vez por mês naquela fazenda, para fazer o pagamento dos funcionários, e logo ele retornava para a cidade onde morava. Então foi um dia, quando meu pai estava iniciando seu trabalho pela manhã, algo ele achou estranho. Seu Evaldo não estava presente ali. Como toda manhã ele orientava todos para iniciar o trabalho. Foi quando se aproximou um senhor e perguntou quem é seu Beto. Meu pai logo apontou: "Sou eu." E aquele senhor falou: "Venha comigo, eu preciso muito falar com você." E ele começou a falar: "Pois tenho algo muito importante a lhe falar, e também muito triste." Nessa madrugada, seu Evaldo teve um infarto fulminante e acabou falecendo. Mas em relação a essa triste notícia, eu tenho algo importante para lhe falar. Você pode assumir o cargo de seu Evaldo. Você pode ser meu braço direito, pois seu Evaldo sempre falou muito bem de você, falando que você é o melhor funcionário aqui da fazenda. Você tem sua oportunidade agora. Só depende de você. Você pode trazer a sua família para cá, para morar na casa de seu Evaldo. O meu pai, naquele momento, muito triste e um pouco entusiasmado, ele aceitou, ele disse que sim. Então passamos a morar naquela casa, que era a casa de seu Evaldo. Era uma casa muito linda e muito grande. Aquela casa era feita de madeiras de eucalipto. Porém, tinha um problema. O quarto que eu ia ficar instalado, havia um problema na janela, pois a janela era feita de vidro, com parte muito aberta embaixo, mas mesmo assim eu estava alegre. E morando bem afastado da cidade de Rolante, alguns quilômetros, naquela linda fazenda, a gente não tinha energia elétrica. O que iluminava a gente para nós jantar e tomar banho à noite era um antigo lampião. Era o único lampião de iluminação. E foi numa noite que eu estava deitado na minha cama. Eu não recordo muito bem, mas isso já era ao passar da meia-noite. Foi quando eu comecei a escutar passo. Era passo de alguém que estava caminhando. Aquilo estava próximo da minha janela. Logo eu olhei para ver o que era, em direção à janela. Havia alguém que estava parado ali, observando para dentro do quarto. Logo, muito assustado, eu comecei a gritar. E rapidamente veio meu pai com um lampião. Havia um homem que estava próximo da janela. E meu pai falou: "Quem é você?" E o homem logo respondeu: "Eu me chamo Genivaldo e sou filho de seu Evaldo. O que vocês estão fazendo na casa de meu pai?" E meu pai respondeu: "A gente está morando nessa casa. Eu sou funcionário dessa fazenda há muito tempo. Estou assumindo o cargo de seu pai. Infelizmente, seu pai acabou falecendo." O homem não acreditou
e começou a ficar muito agressivo. E logo falou: pois eu peço que vocês saiam da casa do meu pai agora, senão vocês vão se arrepender. E meu pai logo respondeu: a gente vai ficar aqui. Eu estou aqui com a minha família e não vou sair daqui. Estou responsável pela essa fazenda inteira. Eu sou o capataz da fazenda agora. Eu sou o braço direito do patrão. Peço que você se retire agora das propriedades. Então o homem falou: eu vou embora. Mas qualquer noite dessa eu vou voltar. Me aguarde. Vocês não perdem por esperar. E naquela noite, aquele homem, na escuridão da noite, foi saindo da fazenda e foi embora. Acontecendo isso naquela noite, alguns dias se passaram. Estava tudo normal na fazenda. E foi numa noite. E naquela noite estava muito linda. Havia uma grande lua cheia no céu. Eu estava deitado na minha cama. Isso já era por volta de 1h30 da madrugada, pois vinha aquele vento suave da rua, que vinha sobre o meu lençol na minha cama. Eu estava apreciando aquele grande luar pela minha janela do meu quarto. E foi quando eu comecei a escutar barulhos. Era algo que estava correndo lá na rua. Deitado na minha cama, eu estava muito curioso. Então, naquele momento, eu levantei para observar o que estava lá na rua correndo. Seria algum tipo de animal. Assim eu imaginava. E se aproximando da janela, eu comecei a sentir um forte cheiro. Era um cheiro de podre. Pois eu fiquei observando para a rua. Foi quando eu avistei algo. Aquilo estava próximo da cerca. Ele estava sobre as 4 patas. Era semelhante a um potro. Observando algum tempo ali, eu pude ver que não era um potro. Aquilo se pôs em pé, e deveria ter uns 2,5 metros de altura, e ficou olhando em direção à janela onde eu estava do quarto. Quando eu pude enxergar melhor, aquilo tinha uns olhos amarelos, que chegava a brilhar naquela noite. Sob a luz da lua, seu pelo chegava a brilhar, de tão escuro que era, e reluzia sob a luz da lua. E aquele monstro estava só me observando. Foi quando ele abriu aquela boca, com enormes presas, e começou a uivar para aquele luar. Uivando para aquele luar, eu me assustei. Logo eu comecei a gritar. Rapidamente veio meu pai, com aquele velho lampião aceso, carregando, e aquele monstro olhou em direção à janela novamente, e saiu correndo numa velocidade muito incrível, que meu pai nem teve tempo de enxergar. E meu pai perguntou o que houve, e eu comecei a contar para ele que eu tinha visto um monstro na rua, que era um lobo gigante. Meu pai começou a dar risada e falou para que eu fosse dormir, que já era muito tarde, que aquilo seria imaginação. E muito assustado, eu pedi para que meu pai deixasse aquele velho lampião no meu quarto. E meu pai disse que sim, mas porém eu tinha que deixar aquele lampião apagado, que eu só acendesse ele em alguma emergência. Então, naquele momento, meio sem vontade, eu aceitei o que meu pai tinha falado. E logo ele foi para o quarto dele. E naquela noite, ao passar de algumas horas, eu comecei novamente a escutar barulhos. Estava bem próximo da minha janela. Estava muito assustado. Então, bem devagar, eu levantei e fui até a janela. E estava aquele monstro só me observando. Muito assustado, eu acendi aquele lampião. E aquele monstro foi se afastando e começou a rosnar. Rosnando ali, aquele monstro começou a correr de um lado para o outro. Parecia que ele queria que eu apagasse aquele lampião. De alguma forma, ele estava com medo daquele lampião aceso. Eu, percebendo aquilo, eu continuei com o lampião na janela. Aquele monstro, mais uma vez, olhou em direção à janela e começou a rosnar muito feroz. Então ele saiu correndo, rapidamente saindo da fazenda. Ao aquele monstro ter ido embora, eu comecei a gritar. E novamente meu pai foi até o quarto. E eu contei toda a história para ele. Então, naquela noite, naquela madrugada, meu pai acreditou em mim. E no outro dia, pela manhã, meu pai foi até a cidade de Rolante e veio com muitos lampiões. Em todas as noites ele ligava aqueles lampiões e ficava pro lado de fora da casa. E nunca mais apareceu aquele monstro. E nem aquele homem que tinha prometido de voltar, o filho de seu Evaldo.
Mas ter acontecido isso comigo, eu não sei explicar, pois eu sei que não era imaginação. Eu sei o que eu vi, pois o que eu vi era um lobisomem, que seria aquele homem, o filho de seu Evaldo. De alguma forma ele tinha medo de Lampião. Eu não sei explicar porquê, mas isso é um mistério que ficou, que eu fico até hoje pensando. E esse foi o meu relato. Obrigado.